Me chamo Aparecida. Desde os meus 12 anos de idade, fui feita de escrava por uma família rica, e por décadas enquanto trabalhava para eles, vivi os piores anos da minha vida. Minha mãe trabalhava como lavadeira em um condomínio fechado. Eu já tinha outros 4 irmãos e minha mãe estava à espera do sexto. Na época eu tinha 12 anos e era a mais velha. Por isso minha mãe me levava junto para ajudar a carregar as bolsas de roupas das casas das ricaças. Até que um dia, uma das patroas da minha mãe disse ter ficado encantada por mim, e se ofereceu para me dar casa e comida em troca de eu trabalhar para eles. Minha família passava muita necessidade, mas éramos muito unidos. Minha mãe, apesar da nossa situação humilde, não aceitou de cara. Mas depois que teve complicações no parto da última gravidez, ficou difícil para ela pegar a mesma quantidade de roupas para lavar. Então o dinheiro, que já era pouco, diminuiu ainda mais. E tinha um bebê novo em casa. Então, quando minha mãe melhorou um pouco de saúde, me levou naquele condomínio para perguntar se aquela mulher ainda tinha interesse em ficar comigo. Eu dividiria um quarto de empregada com uma senhora, chamada Rita de Cássia, que deve ter trabalhado lá a vida toda. Ela dormia em uma cama de solteiro e eu em um colchão no chão. Tudo dos empregados era separado. Era um cômodo grandinho com uma divisão para o que seria uma cozinha e um banheiro. E a gente não podia sair de lá se não estivesse trabalhando. O casal também tinha um filho só 2 anos mais velho que eu. Seria a aprendiz da velha Ritinha até pegar o jeito. Era uma casa muito grande, com muitos cômodos, muita coisa de decoração, e eram dias e noites inteiras fazendo faxina. Eu ia para a cama por volta das 10:30 da noite, sendo que a gente começava 15 para 6. Tinha de acordar na madrugada porque às 7 os patrões já estavam saindo pro trabalho. Velha Ritinha estava doente, então várias vezes durante o serviço tinha que parar. Parecia que estava prestes a desmaiar a qualquer momento. Não tinha forças mais no corpo, e muita falta de ar. Um tempo depois a velha Ritinha piorou muito, e eles a deixaram em um hospital. Eles só deixaram ela na porta. Praticamente abandonaram ela lá como um sofá velho. Depois disso ela nunca mais voltou e eu passei a cuidar de quase tudo da casa sozinha. Eu só não fazia comida, mas eles diziam que em breve eu teria que aprender. Com quase metade de um ano que eu morava lá, o patrão resolveu entrar no meu quarto de noite. Entrava, apagava a luz e mandava eu virar de costas para ele. Dizia que eu não podia dar nenhum pio, e nem falar disso com mais ninguém da casa. A primeira vez doeu tanto, que eu não consegui evitar de gritar. Mas com uma mão ele cobriu mais da metade do meu rosto, e seguiu o que estava fazendo até o fim. Quase morri sufocada naquela noite, tamanha foi a força da mão dele no meu rosto. Mal conseguia ficar de pé depois. Meu corpo todo doía, e principalmente por dentro. Fiquei uns dias sangrando depois disso, e nem ficado moça eu tinha. No dia seguinte me atrasei para preparar o café, e a patroa foi no meu quarto me buscar. Não contei o que o patrão tinha me feito, mas falei que estava com muita dor, e que eu não ia conseguir dar conta do serviço aquele dia. Ela então me deu um tapa muito forte no rosto. Disse que eu estava ali para trabalhar, que não ia me aproveitar deles ficando à toa o dia inteiro, enquanto morava em um apartamento de luxo e eles bancavam minha comida. A casa fora daquele cômodo que eu ficava era mesmo muito bonita, mas eu não tinha permissão para ficar lá sem coisa para fazer. De comer, só as sobras das refeições. Ela me puxou forte pelo braço, me tirando da cama, e disse que eu tinha 5 minutos para pôr uma roupa e voltar para as minhas obrigações. Por muito tempo depois daquela noite, só de ouvir a voz do meu patrão, já me tremia inteira, e virou costume uma vez ou outra na semana, ele ir até o meu quarto, e eu já sabia o que ia acontecer. Fui crescendo e com 15 anos já tinha assumido todas as funções da casa. Também fizeram um acordo comigo, de que iriam me dar uma cesta básica, mas a partir daquele momento, era proibido comer o que era servido para eles. Então quando tinha mercado eram 2 compras, na deles tudo do bom e do melhor, e no meu tudo de segunda e mais barato, e tinha que fazer aquilo render 30 dias.
alho, tempero, essas coisas não tinha. Só sentia o gosto quando experimentava a comida que eu fazia para eles. Um dia eu ouvi os patrões discutindo. A patroa pegou o filho fazendo sem vergonhice com ele mesmo no quarto. O patrão só achava graça e a mulher parecia brava. Um ano depois ele levou aquele garoto pro meu quarto. Disse que já tinha dito ao filho como funcionava, e que eu só tinha que fazer a minha parte. Muitas vezes enquanto limpava percebi os dois cochichando, olhando para mim e rindo. Sabia que falavam das coisas que aconteciam algumas noites no meu quarto. Passei a servir a família durante o dia e pai e filho à noite. Fiquei mocinha tarde, mas assim que aconteceu a patroa me deu remédio. Depois fui descobrir que era para não pegar criança. Sempre suspeitei que ela soubesse de tudo. Enquanto eu era menor tinha que ficar dentro do quarto sem fazer barulho em dia que tinha visita. Alguns anos se passaram e o patrãozinho se casou. Quando a mulher dele teve filho, os meus patrões me emprestaram para a nova família dele até que eles arrumassem alguém. Ficava lá 3 vezes na semana. Era a casa, o recém-nascido, ainda tinha cachorro e quintal para eu cuidar. A mulher do patrãozinho era muito diferente da patroa nos gostos. E minha cabeça doía de tentar não confundir o jeito que uma gostava das coisas com o jeito da outra. Mas era bom de ir para lá. Podia ver a rua que às vezes ficava um tempão sem ver. No primeiro dia foi muito emocionante sair de casa outra vez. Gostava de cuidar do nenezinho e do doguinho, de ficar no jardim mesmo trabalhando, sentindo o sol de verdade no corpo. Mas quando o bebê fez 1 ano e meio, eles arrumaram alguém bem parecido de como foi comigo para cuidar deles de vez. Com muita dificuldade segurei as lágrimas sabendo que eu nunca mais ia voltar para lá. Mas não chorei, porque sempre apanhava quando chorava. Mas alguns anos se passaram. Eu já tinha 42. Nunca mais tive notícias dos meus pais. Não terminei a escola, não tinha amigos, não tive filhos. Até que durante uma das festas que os patrões costumavam dar, enquanto eu servia, o filho de um dos amigos deles comeu algo que não fez bem e passou muito mal. Cuidei dele, e pela primeira vez na vida alguém daquele povo se apresentou para mim. Seu Henrique queria saber meu nome. Eu disse, Cida, de Aparecida. Algum tempo de conversa depois, ele foi espantado toda vez que eu dizia como era lá na casa, que eu cheguei com 12 anos para cuidar de tudo aquilo ali, que não tinha pagamento nem terminado os estudos, que eu não tinha ninguém além das pessoas daquela casa. Havia mais coisa para falar, mas mesmo ninguém nunca tendo dito se era certo ou errado, eu sentia que eu não podia contar. Na verdade também machuca demais lembrar dessas coisas. Ficava muito triste só de pensar. Tinha a sensação que se um dia eu falasse disso alto para alguém, ia morrer. Ele melhorou, disse que gostou de me conhecer. A festa acabou. Passou uma semana, a polícia bateu lá. Disse que fizeram denúncia e estavam atrás de mim. Queriam saber um monte de coisa. Me perguntavam, mas os patrão já ia na frente respondendo tudo. Disseram que eu fui morar lá de maior, que eu recebia salário na mão porque eu quis, que não ia ter um tal de desconto, que eu tinha férias. Sendo que a última férias que eu tive foi a de junho quando eu ainda estudava. Me levaram para a delegacia. Eu não sabia qual história que tinha que contar. Então contei a minha mesmo. Não queria ficar presa. Por pouco eu não solto o que o patrão e o patrãozinho faziam comigo. Mas mesmo sem dizer, a moça policial entendeu tudo só com o meu jeito de olhar. Toda vez que tinha que pular alguma parte da história, eles me levaram para um abrigo. Agora eu tinha um advogado. Ele tentou me explicar que o que me fizeram era errado. Disse que os patrão ia pagar era caro pelo que tinham feito comigo. Eu não queria o mal deles, devia, mas não queria. Só queria saber se quando tudo se resolvesse eu ia poder ter uma casa com quintal só para mim. E o doutor lá falou que eu podia. Sua casa pode ser do jeito que você quiser, ele disse. Que se eu quisesse teria até um bichinho, mais de um até. Imagina, eu com 2 cachorros.
Também falei da menina que o patrãozinho botou para trabalhar para ele, que estava desconfiada que foi igual como eles fizeram comigo. E a moça policial falou que ia lá também. Não queria que acontecesse com ela o mesmo que aconteceu com a velha Ritinha que morava na casa quando eu cheguei. Meu advogado se uniu com uma ONG e começaram a ir atrás da minha família. Um ano depois saiu a sentença. Eles iam ter que me pagar por todos esses anos de trabalho que me deviam, mais indenização. Dizem que até ter que vender coisa para não ir preso eles tiveram. O mesmo aconteceu com o patrãozinho, mas esse foi direto pro xadrez, por ter mexido com a menina que estava morando na casa deles que tinha só 11 anos. Fizemos um acordo e a família mudou para Miami, para fugir da confusão que ficou a vida deles quando todo mundo descobriu. Hoje tenho minha própria casa, 3 cachorros, 2 gatos e muita planta no meu quintal. Como que eu quiser a hora que eu quiser pelo tempo que quiser. Posso ir e vir. Outro dia fui até na praia. Um dos meus 4 sobrinhos me levou. Trouxe minha mãe para morar comigo. Agora eu tenho uma família de verdade, como se tivesse renascido. E finalmente estou vivendo.